Boa tarde, meus amigos. Eu sou Heleno Lopes, falo de Fortaleza. Estou fazendo uma exceção hoje porque eu estava fazendo só para sábado e domingo. Estou aqui mais uma vez no pavimento superior da casa do Jairo. Eu quero só, com essa minha participação de hoje, dizer que hoje é o dia 14 de janeiro de 2021, quinta-feira. Eu estou tentando fazer lives diárias direto do escritório. Diretamente do escritório, de segunda a sexta, sábado e domingo aqui. Mas tem que ser porque o meu tempo é muito curto. Também quero dizer para os senhores que eu vou transformar essa minha live como eu fazia nas emissoras de rádio com o programa Hora da Cidadania. Você pergunta direito e eu respondo. Olhe bem, quer dizer para os senhores, vai ser um trabalho que vocês vão gostar, que eu vou fazer só domingo. Domingo esse trabalho, eu vou mostrar o prejuízo que os ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, fazem ao povo brasileiro. O prejuízo que a União Federal pode sofrer com as atitudes de determinados ministros do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Vocês vão ver. Vai ser um trabalho que eu gostaria que todos compartilhassem, que todos deixassem a sua mensagem, compartilhassem inscrevendo-se neste canal de youtuber. Entendeu? Porque aí a plataforma do YouTube gosta de muita gente assistindo aos vídeos. Daí porque eu tive sucesso na primeira participação, que houve muita gente assistindo. Agora, falar em houve muita gente assistindo, antes de eu dizer o assunto que eu vou mostrar os erros de português, rapaz, de muitos comunicadores de rádio, televisão, jornalistas famosos. Por exemplo, as provas do Enem deverão se realizar. Deverão se realizar. E o pronome mesoclítico, o certo? As provas do Enem deverão ou dever-se-ão realizar ou deverão realizar-se. Não se pode colocar o pronome depois do futuro ou do condicional. Estou empregando o meu português que eu aprendi. Sempre depois do infinito, ou antes, se houver atrativo, ou no meio, se for futuro ou condicional. Então, as provas do Enem dever-se-ão realizar. Esse é o português correto. Outro erro de português crasso. Acabaram com os acentos e estão dizendo interim, quando a palavra é ínterim. O nosso presidente Bolsonaro é nosso amigo, gente boa, torço pela vitória dele. Ele diz gratuito, a palavra é gratuito. Outra coisa errada, há 10 anos passados, para que 10 anos passados? Há 10 anos, o correto, há 10 anos. Teve outro erro? Houveram muitas pessoas na praia. Houveram mais de 10 dias do fato. O verbo é unipessoal. Houve mais de tal. Houve tantos dias. Entendeu? Então, português, rapaz. Português correto é bonito. A gente erra o português coloquial. Mas agora vamos aos assuntos. O casal que tem união estável por escritura pública me dirigiu a seguinte pergunta: é possível a mulher adotar o sobrenome do companheiro? Vou responder. Hoje, quando os artigos 1725 e seguintes do Código Civil equiparam a união estável ao casamento em comunhão parcial de bens, já o artigo 57 da Lei 6015 de 30 de dezembro de 73, no seu teor original, trazia a regra segundo a qual a companheira, com o consentimento do companheiro, poderia adicionar ao seu sobrenome, o sobrenome do companheiro. Por exemplo,
Maria José de Oliveira, botou Araújo, que é o sobrenome do companheiro. Mas hoje, até o companheiro ou o cônjuge pode colocar o sobrenome um do outro. Então vamos dizer o seguinte: Maria José de Oliveira contraiu o casamento com José Pereira de Araújo. Ela pode colocar o nome dela, Maria José Oliveira de Araújo, e ele pode colocar o nome dele, José Ferreira de Araújo Oliveira. O artigo 1565, parágrafo 1º do Código Civil diz isso. Pode, os coisas podem. Outra coisa, o casal, isso aqui é assunto que eu também vou tratar, que me pediram para repetir. Eu estive na delegacia de defraudações e falsificações. Quero fazer um elogiozinho aqui, público, ao nosso delegado Jaime de Paula Pessoa. Sempre tratou os advogados com muita gentileza. E pense a sabatina que me fizeram em termos de direito de sucessões. E a coisa que mais me perguntaram, eu vou responder agora. Uma delas, uma formada em direito, porque hoje todos os escrivães e inspetores são formados em direito, curso superior. É só, meu pai divorciou-se da minha mãe. Olha bem, ele tinha um imóvel, ficou partilhado com a minha mãe. E comprou um sítio e depois contraiu um segundo casamento. Como é que fica? Ele conseguiu muitos bens depois de casado. Então vamos por etapas. Primeiro, o sítio que ele comprou antes do segundo casamento não é comunicável, ou seja, não se divide, preste bem atenção, com a nova mulher, porque é bem particular dele. Só os bens adquiridos após o casamento é que são partilháveis. Em vida está tudo bem. Se ele morrer, nós temos a seguinte situação. Olha bem, a metade do que ele tem, artigo 1833 do Código Civil, é destinada aos herdeiros. E outra metade é ao consumidor dos bens comuns. Então, a mulher herda. Ela é meeira dos bens adquiridos posteriormente ao casamento. E ela é herdeira do sítio. Herdeira por quê? Porque o artigo 1832 do Código Civil, ele diz: o cônjuge sobrevivente, também o companheiro sobrevivente, tem direito da herança em concorrência com os descendentes e os ascendentes, não podendo a participação do cônjuge sobrevivente ser inferior ao quinhão, a quarta parte da totalidade dos bens particulares. Olha bem, então esse sítio, dizer que o cara vem a morrer, deixou 5 filhos e a esposa atual. Ela é meeira dos bens comprados depois do casamento e ela é herdeira com o direito ao quião de 25% do sítio. A outra pergunta que me fizeram: e se ele vender o sítio e comprar 2 apartamentos agora, ela é meeira? Não. Aí são bens subrogados. Aí eu disse lá, você pode olhar o artigo 1659, 1 e 2 do Código Civil. No inciso 1º, de lá, não se comunicam os bens adquiridos antes do casamento. E os que vêm ao cidadão, ao cônjuge, por doação ou por herança. Então, se você é casado, qualquer que seja regime, menos da comunhão universal, se o pai dele morre e deixa herança, ele é proprietário do quião se a mulher participar. Se alguém doa para ele uma casa, é só dele, não pertence à mulher. Agora veja, bens subrogados. Ele vendeu o sítio e comprou apartamentos depois do casamento. Chama-se o quê? Bens particulares subrogados. Por vida, não se dividem os bens subrogados e os bens anteriores ao casamento. Mas o cônjuge falecido, o outro sobrevivente ou companheiro sobrevivente, é herdeiro daquele que faleceu
não sendo a sua participação, seu quinhão hereditário, inferior à quarta parte da herança. Então, o cônjuge sobrevivente, ele pode ser meeiro se não houver bens antes do casamento. Mas se tiver bens antes do casamento, ele é meeiro dos bens adquiridos depois do casamento e é herdeiro dos bens anteriores ao casamento. E se tiver somente bens antes do casamento, ele morrendo, o outro cônjuge é herdeiro desses bens, não existe meação. Aí outra pergunta me fizeram: e se houver um pacto antenupcial de separação total de bens, de acordo com os artigos 1639 a 1642 do Código Civil, que regulamentam tudo sobre regime de casamento? Se houver um pacto, então se eu vou me divorciar da minha mulher, os bens que estão no meu nome são meus, ela não participa. Se ela não tiver nada, vazar dela. Agora, aquele que morrer, o outro é herdeiro do que morreu. Entendeu? Mesmo que o casamento seja em separação total de bens. Por quê? Porque o artigo 1845 diz lá, Código Civil, são herdeiros necessários. Em primeiro lugar, o cônjuge sobrevivente, aliás, em primeiro lugar, os descendentes. Em segundo lugar, os ascendentes. Terceiro, o cônjuge sobrevivente. Partindo desse princípio, nós vamos para o artigo 1832. O cônjuge sobrevivente ou o herdeiro sobrevivente é herdeiro do que faleceu sobre os seus bens particulares, não podendo o seu quinhão hereditário ser inferior à quarta parte da totalidade dos bens particulares do que morreu. Eu acho que está explicado, né? Outra coisa também que me perguntaram foi sobre notificação premonitória. O que é notificação premonitória? Nós temos dois tipos de notificação: a notificação civil ou cível e a penal ou processual penal. Quando eu quero extinguir um comodato verbal ou por escrito por tempo indeterminado, alguém ocupa a propriedade minha como comodatário, o artigo 1208 do Código Civil diz que não induz em posse quando a ocupação é por permissão ou tolerância. Então, quando eu notifico, o cidadão que ocupa passou a ser esmulhador e eu tenho dois caminhos a seguir. Ou entro, depois dos 30 dias da notificação, com uma ação de reintegração de posse por esmulho, ou entro com uma ação reivindicatória de propriedade. Aí você pergunta, onde é que se faz notificação? Em juízo dá muito trabalho e demora muito. Então é melhor fazer através do cartório de notas, especialmente o cartório que eu faço ao Belo Júnior, o artigo 160 da Lei dos Registros Públicos, Lei 6015 de 31 de dezembro de 1973, estabelece que o oficial de notas pode fazer as notificações para os cartórios. No crime, se alguém ocupa um microfone de uma rádio ou boata na rua, rapaz, aquele cara é ladrão, ele é estelionatário, é isso e aquilo, e nas entrelinhas dá a entender que sou eu, que é o Jairo, posso eu entrar com uma interpelação criminal prevista no artigo 144 do Código Penal, para que o cara que está ofendendo, sem dizer nomes, mas que todo mundo sabe que é contra mim ou contra o Jairo, aí ele vai informar no prazo. Se ele informar e não convencer, ou se ele se omitir, ou se confirmar que é contra mim, cabe-me entrar com uma queixa-crime contra ele, dentro do prazo de 6 meses, que é o que manda o artigo 38 do Código de Processo Penal, por crimes ou de injúria e difamação e calúnia, ou só calúnia ou só difamação, dependendo da ofensa, dentro dos artigos 138 a 140 do Código Penal. E se o cara tem mais de 60 anos de idade, há uma majorando de 1/3 a pena a ser aplicada, porque assim manda o artigo 141, inciso 4 do Código Penal, que é o acréscimo de pena aos crimes contra a honra praticados contra o idoso. Então, olha, Mateus, então eu quero pedir aos senhores
que divulguem esse vídeo. A plataforma do YouTube gosta muito de ver muita gente assistindo, compartilhando. Você compartilha comigo, mande na sua live, eu não entendo disso, que eu não entendo de nada, manda um comentário, passa para o meu WhatsApp, 85999453883. Você, para assistir no meu YouTube, você pode botar lá, Heleno Lopes ADV, entendeu? Você também pode pedir uma música para o programa Morrendo de Saudade, que eu levo ao ar na Rádio Ação todos os sábados, de 2 às 5 da madrugada, só músicas dos anos dourados. Então, a partir de hoje, sábado eu estarei de volta e domingo, mas eu vou transformar esse programa em resposta a perguntas de assistentes, de ouvintes que queiram saber tudo sobre direito, e o que eu souber, eu digo aqui nessa minha live. Obrigado, Matheus está na assistência de hoje. Boa tarde, viu?